E aí galera, tudo bem? Aqui tá falando com vocês é o professor Henrique Romero aqui do Grupo SEB. Estou aqui hoje para resolver com vocês o simulado da Unicamp do dia 13, a parte de Química, beleza? Então vamos lá? Então aqui primeiro a questão 21, onde ele nos dá uma molécula, uma substância aí, que é denominada mifepristona, que nada mais é do que a pílula do dia seguinte, né? O que ele quer que a gente faça com essa molécula? Identifique grupos funcionais, tudo bem? Então vamos lá. Nós temos aqui um grupamento amina, perceba comigo. Nós temos aqui um grupamento cetona e nós temos aqui um grupamento álcool. Ah, Henrique, mas lá no simulado eu coloquei um fenol. Então vamos entender por que não é um fenol? Galera, esse OH, na verdade, ele está ligado aqui num carbono saturado, então é um álcool, né? Aqui nós não temos um anel aromático, então não pode ser um fenol, beleza? Então, como esse OH está ligado num carbono saturado, ele representa pra gente um álcool. Então a gente pode marcar aí tranquilamente a alternativa D, amina, cetona e álcool, tá bom? Olha essa 22. Nessa 22 ele está falando para a gente que é uma alternativa para os centros urbanos, né, para evitar com que pessoas urinem nos muros, é revestir esse muro com uma espécie de tinta que vai repelir, ou seja, vai devolver essa urina para quem estiver realizando isso, né? E aí ele coloca dois muros para a gente. Antes da gente ler um pouco as alternativas, vamos entender. Esse primeiro muro tem uma cadeia carbônica aqui totalmente apolar, ou seja, totalmente hidrofóbica, né? Em compensação, o muro 2 tem uma cadeia totalmente polar, ou seja, totalmente hidrofílica. Por que eu estou te falando isso? Porque eles não falam aqui, né, que a urina ela é composta praticamente inteira por água, que é totalmente polar. Então vamos entender? Se nós não queremos que tenha interação entre urina e o muro, e nos falaram aqui que a urina é composta majoritariamente por água, nós temos que ter, portanto, um muro que tenha essa cadeia apolar. Por quê? Se ela é uma cadeia apolar, ela é hidrofóbica, então ela não vai interagir, muito pelo contrário, ela vai repelir a urina que é totalmente polar, certo? Então olha a alternativa B que a gente pode marcar tranquilamente. Fala que o revestimento 1 é mais eficiente porque ele vai devolver a urina, porque essa cadeia carbônica aqui representada, ela é hidrofóbica, ou seja, ela é apolar. E aí, consequentemente, ela vai repelir a urina. Vamos entender o porquê que não são as outras alternativas, né? A letra C e a letra D fala pra gente que o muro 2 vai ser mais eficiente, mas é impossível isso acontecer, porque a água polar e o muro polar vai ter uma interação muito forte entre elas. E a letra A fala que tanto um quanto dois eles vão ter uma mesma eficiência, que a gente pode aí perceber que não é verdade. Então você pode marcar tranquilamente a alternativa B, beleza? 23 fala assim pra gente, que muito se falou, né, sobre as bombas improvisadas para caixas eletrônicos, né? Eles usam o dinamite, o famoso TNT, trinitrotolueno. Só que em alguns atentados terroristas eles estão utilizando explosivos plásticos que não vão liberar odores, porque ele fala aí pra gente que os cães farejadores eles detectam o TNT em presença deste carinha aqui, do DNT, que é o dinitrotolueno, uma impureza do TNT, né? Ele quer que a gente fale sobre o seguinte fato: se os cães conseguem farejar com mais facilidade o DNT, isso significa que numa mesma temperatura esse composto deve ser. Então, primeiramente, se o cão consegue farejar mais facilmente o DNT do que o TNT, é porque ele é mais volátil do que o TNT. Portanto, a gente já pode tirar a alternativa A e já pode tirar a alternativa C. E aí agora vamos lá falar um pouquinho sobre esse cara. Se ele é mais volátil, significa que as interações são muito fracas, né? As interações intermoleculares do DNT são muito fracas. Então, o que acontece? Se ele é mais volátil, consequentemente, ele tem uma maior pressão de vapor. A gente pode marcar aí tranquilamente a alternativa D, tudo bem? O TNT, por ser menos volátil, ele tem uma menor pressão de vapor. As interações, as forças intermoleculares são mais fortes no TNT do que no DTNT, tá bom? 24, o que ele fala pra gente em relação aos sprays que o árbitro costuma utilizar em partidas de futebol. E fala que esse spray, ele contém basicamente água, butano e um surfactante, né? Ele fala aí que você vai lá, na hora que você aperta, você mistura e aperta, forma-se uma espuma branca que o árbitro utiliza para marcar as posições. Ele quer saber do ponto de vista químico, essa espuma que é formada aí por pequenas bolhas é constituída por água e mais o quê?
Galera, primeiramente a gente tem que entender que o butano, nesse caso, ele só serve para a gente como um propelente. Ou seja, o butano totalmente apolar não tem uma interação boa com a água. Então ele simplesmente serve como um propelente para expulsar essa mistura de água e surfactante. Qual é a função, portanto, do surfactante? É diminuir a tensão superficial da água. É isso que um surfactante faz, é essa função de um surfactante. Diminui a tensão superficial da água. Então, nesse caso, a nossa película e essas bolhas que são formadas nada mais são do que água e surfactante. A função do butano simplesmente é de expulsar, ele é um propelente, de expulsar essa mistura na hora de apertar lá esse spray. Tudo bem? Então a gente pode marcar aí tranquilamente a alternativa C, tá bom? Nesse 25, ele fala aqui pra gente de bebidas gaseificadas, né? E fala que após um tempo elas perdem a graça depois de aberta. E fala que a pressão de CO2 no interior de uma garrafa antes de ser aberta é de 3,5 atm. E ele fala aqui pra gente o que ele vai fazer? Que ele vai pegar um refrigerante, né? E a cada de 2 litros, e a cada 4 horas ele vai abrir e fechar, retirando-se aí 250 ml de refrigerante por vez. E ele nos coloca aí 4 gráficos e quer que a gente marque qual desses gráficos melhor vai nos falar sobre o que está acontecendo nesse refrigerante. Vamos entender então, galera. Ó, o gráfico B é o que melhor representa para a gente isso daqui e eu vou te explicar. Nós temos aqui em 3,5 com a garrafa fechada. Após aberta a garrafa, o que acontece? Ela vai acabar tendo a mesma pressão que a pressão ambiente. No caso, então, ela vem aqui para 1 atm. E aí, quando nós fechamos essa garrafa, a pressão volta, só que ela nunca volta no mesmo lugar, aqui no 3,5. Por quê? Porque uma parte de CO2 saiu da garrafa, então a pressão sempre vai estar diminuindo, perceba comigo? E após um tempo que você abre, o que acontece? Se abriu, mesma temperatura ambiente, então volta para 1 atm. Na hora que você fecha, a pressão aumenta um pouquinho, mas sempre um pouco abaixo, então é isso que vai acontecendo, perceba comigo? A pressão após fechar está sempre diminuindo. Só que toda vez que a garrafa está aberta, a pressão fica aqui em 1 atm, que é igual à pressão atmosférica, a pressão externa. Portanto, nesse caso, o gráfico B é o que melhor nos representa isso que está acontecendo, tá? Perceba que nós temos aqui qual é a diferença desses gráficos. Vamos lá? Aqui fala que após fechar, a pressão nunca chega em 1 atm. Então, a gente não poderia marcar o gráfico A. A mesma coisa serve para o gráfico C. Nós nunca chega aqui em 1 atm. Olha por que está errado o gráfico D. Por mais que sempre aqui esteja chegando em 1 atm, ele fala que após fechar ela sempre volta para 3,5. Galera, se fosse assim, o seu refrigerante nunca perderia gás, né? Isso nunca aconteceria, porque após abrir e fechar, sempre voltaria para a mesma pressão. Então, errado. A alternativa B é que nos melhor representa o que aconteceu nesse experimento. Tudo bem? Vamos lá para o 26, onde ele nos fala aqui um pouquinho sobre combustíveis fósseis, né, que se representa aí para a gente 80% da energia de toda utilizada aí em 2030, uma estimativa, né? E ele nos coloca aí a reaçãozinha, então tá aqui para a gente, não balanceada. Vou apenas escrevê-la aqui para nós de novo. C8H18 gasosa mais O2. E aqui nos forma CO2 e também nos forma água no estado gasoso. Tá aqui. Então, nós temos aqui a reaçãozinha não balanceada. Então, antes de ler o exercício, vamos balancear 8 carbonos aqui, 8 carbonos aqui. Beleza? Eu vou colocar um aqui, tenho costume, para não mexer mais nesse cara, né? Nós temos 18 hidrogênios aqui, portanto, teremos que ter 9 vezes 2, 18 aqui também. E se nós fizermos a continha, nós precisamos de 25 sobre 2, porque precisamos de 25 oxigênios aqui nos nossos reagentes, tá bom? Então, vamos lá. Olha o que ele nos fala. Ele quer saber que após balancear essa equação, ele quer saber em relação às quantidades aqui que nós teremos. Então vamos ver primeiro no item A. Ele fala que a quantidade de gás carbônico produzido em massa é maior do que de gasolina queimada. Vamos ver? Galera, a massa do C8H18, se nós olharmos aqui, é de 114 gramas por mol, que é o que nós temos. Já o CO2, a massa, no caso aqui nós temos 8 mols e cada um é 44 gramas. Portanto, galera, isso aqui representa pra gente 352 gramas, se eu não me engano. Isso, 352 gramas de CO2. Perceba comigo, então, que
a massa de gás carbônico produzida é maior do que de gasolina queimada. Tá perfeita a alternativa A. Vamos só entender? Na B ele fala que os produtos em mol têm uma menor quantidade do que reagente, ou seja, 25 sobre 2 dá 12,5, mais 1, 13,5. 8 mais 9, muito maior do que isso, beleza? Ele fala que os produtos em massa também serão em maior quantidade dos reagentes. Isso é mentira, tá? Se a gente colocar a continha de cada um, perceberemos que é mentira. E por fim, ele nos fala aqui que a água produzida em massa é maior do que gás carbônico, ou seja, 9 vezes 18, galerinha, vai dar menos que 352. Então, nós marcamos tranquilamente a alternativa A. A quantidade de gás carbônico produzida em massa é maior do que de gasolina queimada. Eu acabei de te mostrar aqui o porquê. Beleza? Galera, esse 28, perceba que eu pulei o 27. O 27 nós tínhamos um texto e tínhamos essa mesma questão que é a da 28, tá? Então essa questão 27 se repetiu na 28, então só coloquei a 28 para a gente conversar aqui, tudo bem? Olha o que ele fala para a gente. Coloca aí um textinho e fala aqui que considere que ao se degradar, os átomos de carbono de um caderno se distribuem igualmente entre os 7,5 bilhões de habitantes do planeta. E ele fala para a gente que um caderno possui 90 gramas de massa com 45% de carbono. Ele quer saber o número de átomos que será incorporado em cada habitante. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiramente, o que a gente vai fazer? 90 gramas, que é a massa do nosso caderno, corresponde a 100% da massa. E 45%, que é o que representa apenas o carbono. Quanto isso aqui vai nos dar? Galera, eu já fiz essa conta para a gente, dá 40,5 gramas. Ou seja, isso é o que nós temos de carbono, tá? Então vamos lá. Galera, se nós tivéssemos 12 gramas de carbono, isso nos representaria 1 mol, que no caso nos representa, portanto, 6 vezes 10 a 23 átomos aí de carbono. Só que nós temos, na verdade, 40,5 gramas. Quanto isso aqui irá nos representar? Galera, de novo, já fiz essa continha para a gente, para nos facilitar. Essa continha dá para a gente 2,025 vezes 10 a 24 átomos. Só que não acabou o exercício. Vamos entender por quê? Galera, ele quer saber o número, né, que vai ser incorporado de átomos de carbono por habitante. Ou seja, nós teremos que pegar este valorzinho que nós temos, que está aqui, e nós teremos que dividir pela quantidade de habitantes do planeta, no caso 7,5 bilhões. Coloco aqui para vocês, 7,5 bilhões é a mesma coisa que 10 a nona, né? Galera, se nós resolvermos essa continha, acharemos uma resposta de 2,7 vezes 10 a 14. Ou seja, nós teríamos 2,7 vezes 10 a 14 átomos de carbono, átomos de carbono por habitante. Que a gente pode marcar aí tranquilamente a alternativa A. Tudo bem? Galera, eram esses exercícios que eu tinha que resolver com vocês. Espero que tenha te ajudado, tenha te clareado aí nesses exercícios. E é isso. Qualquer coisa estamos aí para te ajudar. Um grande abraço. Tchau, tchau.